Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, que diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Jesus vai continuar aquele discurso que ele iniciou nos devocionais anteriores. E agora ele vai trazer um princípio que é muito caro ao cristianismo e um princípio pelo qual o cristianismo é muito conhecido também, que é o amor aos inimigos, que é uma exigência que vai contra a própria natureza humana, por assim dizer, né? E por que que a gente deve amar os nossos inimigos? A gente pode se perguntar. Uma das respostas que a Bíblia apresenta para esse questionamento é porque o amor aos inimigos é uma característica do próprio Deus, né? Que nos amou quando nós éramos inimigos dele por causa do nosso pecado. Que nos amou e que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, pagar a punição pelos nossos pecados. O próprio Deus ama os seus inimigos a ponto de nos amar e escolher enviar seu Filho único para morrer por nós. E nós, como seus filhos, através da fé em Jesus, devemos buscar segui-lo em nossa vida. E isso envolve, naturalmente, segui-lo nos princípios e na forma como ele é e age, né? Se ele é bom, nós devemos buscar, lutar para sermos bons também. E uma das características de Deus, novamente, é que ele ama os seus inimigos. E o próprio amor de Deus pelos seus inimigos é um incentivo para nós amarmos aos nossos, uma vez que nós éramos inimigos de Deus e fomos amados por Ele, né? Nós éramos os inimigos e nós fomos amados. E aqui, esse amor aos inimigos ele é expresso de três formas, né? A primeira forma é a boa ação contraposta à má ação, né? Façam bem aos que os odeiam. A segunda forma são as palavras de bênção em contraste, né, com as palavras de maldição. Ó, abençoe os que os amaldiçoam. E mesmo que isso não for suficiente, mesmo se isso não for suficiente, mesmo que as pessoas que nos odeiam continuem nos odiando e nos odeiem cada vez mais, ainda há uma outra forma de expressar amor por essas pessoas, que é a terceira forma que se apresenta, se manifesta aqui, que orem por aqueles que os maltratam. Então, se as pessoas nos odeiam, né, e nos odeiam com ódio que, digamos assim, é muito difícil de mudar, a gente ainda pode orar por essas pessoas, para que elas possam um dia alcançar o amor de Deus, e deixar de nos odiar, obviamente, né? Mas é interessante também fazer uma diferença sobre o que se deve amar nos nossos inimigos. Porque, por exemplo, o Clemente de Alexandria, ele traz uma citação muito interessante nesse aspecto, né? O que deve ser amado em nossos inimigos? O Clemente, um pai da igreja, ele vai dizer assim: o mandamento de que devemos amar os inimigos não significa que devemos amar a maldade, ou a impiedade, ou o adultério, ou o roubo, mas sim amar, apesar de tudo, o ladrão, o ímpio e o adúltero em si, não porque ele é pecador e denigre o nome do ser humano por meio de algumas atitudes, mas porque ele é ser humano e criatura de Deus. E é interessante que Jesus ele não só falava sobre a forma certa de viver o reino de Deus, mas ele vivia dessa forma, né? E há vários exemplos na Bíblia de Jesus amando os seus inimigos, né? Tanto na cruz, quando ele ora por aqueles que estão o matando, para que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo, né? Os romanos que estavam batendo em Jesus e crucificando Jesus. Mas uma passagem muito interessante sobre isso também é quando Jesus está indo para Jerusalém, ele passa numa cidade samaritana e ninguém dá ouvidos à pregação dele. Isso está lá em Lucas 9, e no versículo 54 e 55 de Lucas 9, a gente vê o desfecho dessa história. Olha o que os discípulos falam para Jesus.
ao verem isso, que o povo não estava dando bola para o que Jesus estava falando, porque dava para ver que ele ia para Jerusalém. Nessa época, Jerusalém e Samaria eram meio brigadas, assim, digamos. Ao verem isso, mais do que brigadas, na verdade, eram bem separadas. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É porque eles não tinham ouvido a mensagem de Jesus. E olha a resposta de Jesus no versículo 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Que nós possamos seguir esse amor de Jesus, que ama os seus inimigos, que ama aqueles que o esbofeteavam, que orou por aqueles que o batiam, que orou por aqueles que o crucificaram, que nós possamos ter um amor de tal forma, tão contrário à nossa natureza pecaminosa, que sejamos capazes de, assim como Deus, amar os nossos inimigos. Deus abençoe e até o próximo devocional.